Isso aparece para mim aqui direitinho. Pronto. Mais uma vez, bom dia, gente. Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas eu espero que isso tudo passe para a gente em breve estar junto, né, poder exercer aí as nossas atividades presenciais, poder ter as nossas aulas práticas também, que são tão importantes, aí que a gente possa ter um período muito bom, de muito aprendizado, aí bastante avanço aqui para a nossa medicina veterinária. Vocês são do segundo período, né? Então, estão animados, estão gostando do curso. E primeiro, assim, já digo logo para vocês que, é claro, vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês. A medicina veterinária é a melhor profissão do mundo, sempre vai ser. Ela só proporciona muita realização, muita felicidade, trabalho, claro, muito trabalho árduo, mas o retorno é em triplo. É muito, muito bom exercer a nossa profissão e estar no meio dela. Então, deixa eu me apresentar para a gente começar aqui a nossa aula. Meu nome é Gabriela Gonçalves, eu sou médica veterinária e sou anatomista. Tenho mestrado e doutorado todo voltado para essa área de anatomia animal, anatomia comparada. Aí sou como vocês já podem perceber que eu estou falando aqui, né, pra caramba, eu sou uma completa apaixonada pela nossa profissão. Então, sempre aí que vocês tiverem com qualquer dúvida, com qualquer necessitando de alguma orientação, qualquer que seja, tá, a respeito da profissão mesmo, ou então de, sei lá, Gabi, pode me chamar de Gabi, assim, é difícil algum aluno meu me chamar até de Gabriela, chama ou de professora ou de Gabi mesmo, tá, porque eu gosto de estar sempre bem próximo dos meus alunos, tá, e quem vai me conhecendo assim sabe que eu amo muito tudo isso aqui, a nossa profissão e o que eu exerço como docente, como pesquisadora, tá bom? Então, sempre que vocês estiverem precisando não só de auxílio com a disciplina, de dúvida a respeito da matéria em si, quiser me perguntar alguma coisa a respeito, Gabi, será que eu faço um curso agora? Alguma orientação, será que um estágio? O que você aconselha a fazer? Eu estou sempre aberta a gente ter essas conversas sobre a profissão, não somente sobre a disciplina. Povo, então eu acho que são essas relações que a gente tem na faculdade, tanto com os colegas quanto com os professores, que já ajudam a gente a começar a crescer nesse meio. Tá? Então, eu estou aqui sempre aberta a conversar com vocês, tudo bem? Tá? Como a gente ainda não se conhece, eu não estou frente a frente ainda, né, com vocês, eu peço para que vocês se apresentem, assim, nem que seja de forma breve, né? Quem quiser, claro, né? Não se sintam obrigados a isso. Mas eu queria que vocês se apresentassem. Pode ligar o áudio, se quiser, pode ligar a câmera, se estiver disposto a isso, e falar um pouquinho, assim, fala o seu nome, fala um pouco da sua história com a medicina veterinária, quando que você tomou a decisão, né, de entrar para esse caminho. Tá? E se quem quiser, fica à vontade para poder se apresentar, assim, para a gente já começar tendo uma relação assim menos distante, né? O menos distante possível. Alguém quer começar? Eu já me apresentei. E aí? Professora. Oi, querido. Então, primeiro eu quero te agradecer por estar disponibilizando não só para ser a nossa professora, mas ser a nossa ajudadora nessa caminhada, né? Então, isso é muito legal. Quero te agradecer mesmo, porque com certeza no meio desse caminho vão surgir muitas dúvidas, né? E é muito legal ter alguém assim
para nos auxiliar dessa forma. Meu nome é Elizabeth, eu sou apaixonada, né? Acho que todos aqui são, né? Por ter escolhido essa profissão tão linda, realmente. Há muitos anos atrás eu fiz um curso de enfermagem veterinária, porque era meu sonho, mas não tive a oportunidade, agora estou tendo. E a minha profissão, e também quero aproveitar dentro da minha profissão, né? Eu sou policial militar e sempre fui apaixonada assim dentro do que eu faço, porque tem algumas áreas, abre-se muitas portas para veterinária dentro da minha profissão. Então foi por esse motivo também que eu escolhi, tá bom? Obrigada. Que legal, Elizabeth. Muito prazer em te conhecer. Muito legal saber da sua história, ó. E você pode ter certeza, tá, que a medicina veterinária ela só tem a te acrescentar, e o legal é que você já tem ali um caminho trilhado, né? Então, já tem também uma maturidade, já está pensando assim, né, em só acrescentar com a medicina veterinária na sua profissão aí que você já exerce. Muito legal, porque isso já te dá aquele propósito, né? Já tem aquela ideia de caminho para trilhar, né? Uma maturidade também já, e isso é muito bom. Parabéns pela sua escolha, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né? Quanto às conversas, a essa proximidade, eu sempre gosto muito de ter com os meus alunos, estou sempre disposta mesmo. Pode me procurar, depois no final aqui a gente troca rede social, tá? E me manda mensagem: Gabi, o que você acha disso daqui? Poxa, Gabi, eu vi, sei lá, esse vídeo aqui numa página, me manda, pô, tem uma dúvida nisso daqui, o que você acha? Você acha isso daqui legal? Você acha que essa conduta está correta? E, consegui, esses dias mesmo, ontem, uma aluna minha me mandou mensagem dizendo: Gabi, consegui um estágio com cavalo. Caramba, tô adorando o estágio com cavalo, Gabi. Tô adorando, eu fiz isso, fiz aquilo outro. E consegui aplicá-la no estágio. Puxa, eu vi tanta coisa que eu vi na sala de aula, vivenciei aquilo ali. Pô, isso para mim não tem nada que pague esse retorno que vem de vocês, assim, essa proximidade, porque eu acho que é o que mantém a gente seguindo em frente, sabe, gente? Ainda mais nesses tempos, né, que estão tão já difíceis, né? Então eu acho que quanto mais a gente puder estar junto, mesmo que distante, principalmente nesse momento, eu estou sempre disposta. Muito obrigada, viu, Elizabeth? Muito obrigada mesmo por ter contado, compartilhado com a gente aqui, se apresentado, falado de você. Obrigada, viu, querida? Nada, mesmo. Um prazer. Povo, mais alguém, além da Elizabeth, quer falar? Se apresentar? Oi, professora, bom dia. Bom dia. Meu nome é Gisela. Bom dia, Gisela. Eu já sigo o seu Instagram, da sua veterinária. Então, essa é a minha segunda graduação, eu sou formada em psicologia, e meu sonho é fazer medicina veterinária desde criança, fui teimosa. Depois de não sei quantos anos de formada, eu voltei para a faculdade. Então, assim, eu estou realizando meu sonho. Amo demais essa profissão desde criança. E estou super feliz, estamos aí. A anatomia eu sei que vai ser complicado, mas bora lá meter a cara. Moleza para quem ama. Tem objetivo, as dificuldades podem ir aparecendo e a gente vai caindo dentro e vai devagarzinho. E eu estou sempre aqui. Tem dificuldade, pergunta, pode perguntar. Gisela, muito legal. Você quer continuar falando? Acabei te cortando, que eu fico muito empolgada, gente. Adoro essas apresentações. Pode falar. Isso. Bom você ter falado, perguntar, porque eu pergunto bastante mesmo, porque eu prefiro sair sem dúvida da aula, entendeu? Do que depois ficar com dúvida, aprender errado. Então, eu pergunto mesmo. E é isso, estamos aí e vamos mais um período. Muito obrigada por ser nossa professora esse período. Para mim é sempre uma honra, viu, querida? Muito obrigada pelas suas palavras, obrigada por ter se apresentado, Gisela, é um prazer. Também, ó, segunda graduação. E olha, eu vou te dizer, a psicologia e a medicina veterinária, elas são muito próximas.
eu vou te dizer por mim também. Eu, quando estava assim, para fazer o vestibular naquela época de indecisão, assim, a medicina veterinária foi a mesma coisa. Desde pequenininho eu queria fazer, mas teve uma época também que eu fiquei um pouquinho com a psicologia. Eu falei assim, será que eu faço psicologia ou que eu faço veterinária? Acabou que eu fiz a veterinária, mas eu vou dizer que psicologia é uma graduação que eu tinha muita vontade de fazer também, que eu acho assim sensacional. Eu acho incrível, 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 e também uma complementa a outra muito bem. Sim, né? com certeza, até porque em psicologia a gente estuda um pouco de comportamento, tem o comportamento animal, né? Vem daí, então pega um pouquinho. Eu aprendi a gostar, foi minha segunda opção também, mas veterinária é meu amor, não tem jeito. Maravilhosa, sempre. Você vai ver que ele só vai crescendo, né? Porque amor, ele não soma, ele multiplica, né? Ele é uma coisa assim, sensacional. Psicologia é como se fosse minha paixão, aquela paixão que vem e depois assim vai, né? Mas a veterinária, amor é aquele que fica. Que fica eterno, né? Exatamente. Excelente, muito obrigada, viu, Gisela? Pode deixar que vai dar tudo certo. Muito sucesso, já desde agora, desejando para você tudo de melhor para todos nós. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, você vai ser muito feliz com a medicina veterinária. Esse período vai ser muito legal, vai ser ótimo, o melhor possível para todos nós, viu? Obrigada, querido, prazer. Prazer. Coisa boa. Obrigada, minha querida. Mais alguém, povo? Quer falar? Olha que legal conhecer vocês, gente. Fico muito feliz. Ó. É o que eu digo, nesses tempos, então, é o que faz a gente continuar esse retorno, essa proximidade, a gente saber, né, a história de todo mundo aí, saber por que a Medvet. A gente sabe que é por amor, né? É um curso que tem essa característica, né? A gente começa porque tem aquele sonho, né, atrelado, assim, não é o que eu quero fazer. A medicina veterinária, ela tem essa característica de ser, assim, uma profissão de sonho de criança, né, então ela segue, assim, né, nas nossas mentes, né, no back, assim, né, e a gente vai para fazer, é muito bom, gente. E eu vou dizer para vocês, assim, a medicina veterinária, ela forma os profissionais de saúde mais completos de todos. Nós tratamos de qualquer tipo de vida, tá? Qualquer tipo de vida, tá? Seja ela animal, humana, tá? Até a parte ali da micro, né, biologia. Então, assim, a gente trata de tudo quanto é vida, povo. Então, é muito bom, é uma profissão que traz muito, além do retorno emocional, da parte de realização profissional, que vem também com o retorno financeiro. Aliás, quando você faz o que você gosta, é quase que uma condição assim, sine qua non, né, você fazer o que você gosta e ter o considerável retorno, né, financeiro também para que você possa se manter, certo? Vai dar, e é muito bom isso, povo. Mais alguém além da Elizabeth e da Gisela, povo? Ninguém mais? Ninguém? Para compartilhar aqui com a gente? Não? Já que ninguém se manifestou, aqui vou eu, né? Vai lá, querido. Bom dia. Vamos. Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo ótimo. Melhor ainda aqui com vocês. Vai lá, fala comigo. Bom demais. Me chamo Marco Antônio. Vamos lá, tenho 20 anos. 20. Desde pequeno sempre mexi com fazenda, né? Por influência do meu pai. Aí, então, animal na minha vida sempre foi desde pequenininho, né? De tudo quanto é bicho. Mas principalmente animal de grande porte. Cá de boi, cavalo, esses negócios, trabalhava na fazenda. Aí, devido a isso, sempre tive vontade de fazer veterinário e graças a Deus agora eu consegui. E vamos ver no que dá. Que beleza, Marco. É Marco Antônio, né? Isso. Marco Antônio. Legal, querido. Um prazer te conhecer. Legal, olha a história, tá vendo? Marco Antônio, porque já tem ali o objetivo também de trabalhar com grandes, né? De trabalhar com animal de grande porte que você gosta mais, querido? Ou também pegaria pequenos, pegaria outra área, grandes mesmo. Já tem isso em mente, Não, né? Grandes, né? Isso. Ah, legal.
Muito bom. E vai dar tudo certo, viu? Legal também que você já tem um caminho pré-trilhado aí, já tem um sonho, sempre quis fazer e vai dar certo, pode ter certeza, viu, querido? Muito legal saber aí da sua história, receber aí a sua apresentação. Fiquei muito, muito feliz. Estou super empolgada e vai dar tudo certo para nós sempre, viu? Esse período vai ser muito legal, muito proveitoso. Vocês vão aprender bastante e eu também aprendo muito com vocês, porque o professor acaba aprendendo mais do que ensina, né? A gente aprende muito com os nossos alunos, né? E eu estou mega feliz da gente estar começando tão bem esse período. Para mim é essencial isso, gente. Não adianta a gente eu ficar só falando, começar aqui caindo de matéria em cima de vocês, sem a gente conhecer, ter aqui um pouquinho de proximidade humana, que é tão essencial, né, para a gente estar motivado, né? Muito legal. Obrigada, viu, querido? Obrigado por você ter falado aí, também se apresentado, falado da sua história pra gente. Vai dar tudo certo. Muito sucesso para você, viu? Tudo Amém, para nós, se Deus quiser. Ele quer, ele quer. Pode ter certeza que ele quer. Muito sucesso. Quem segue aí, segue os seus sonhos, tem o objetivo de fazer o bem, principalmente, né? Fazer o bem ao próximo, né? Esse próximo podendo ser qualquer um, podendo ser um semelhante, podendo ser um animal, né? E a gente cuidando dos animais, nós cuidamos dos nossos semelhantes, porque por trás daqueles animais tem alguém, né? Pode ser um proprietário, pode ser um tutor, se for a área de pequenos, pode ser na área de produção animal, né? Pode ser alguém que vai consumir o produto daquele animal, né? Então, assim, a gente cuidando dos nossos semelhantes, né? E também cuidando dos animais. Por isso que eu falo, é a melhor profissão do mundo, porque ela ela é de saúde única, né? Ela serve todas as vidas, né, presentes nesse planeta, muito bem criado, muito bem projetado, né, que a gente se encontra aqui nesse momento, nesse plano, né? Legal, muito legal mesmo, estou muito animada, hein? Obrigada, Marco, obrigada, Gisela, obrigada, Elizabeth, por terem começado aí, falado com a gente, viu? Povo, mais alguém? Mais alguém deseja se apresentar aí, deseja falar um pouquinho sobre si? Não? Sim, sim. Ninguém? Tímidos? Não fiquem tímidos, povo. Fala um pouquinho, ó. Tem pouquinha gente. Ó, não? Então tá bom. Ninguém mais quer se apresentar. A gente segue então com o início da disciplina. Povo, deixa eu perguntar para vocês. O representante de turma se encontra presente aqui? Não? Não tá, né? Na sala. Tá. Depois eu vou ver se eu pego o contato dele, tá? Para poder, se tiver algum material que eu possa passar por enquanto para vocês aí, eu passo depois. Vocês já estão com acesso ao AVA? Já estão com acesso ao portal? Alguém aí? Não? Professora, não consta a sua disciplina ainda como inscrição para a gente. O Adolfo passou isso, então eu não sei como vai ser, se mesmo tendo a matéria lá, porque a sua matéria eu acho que está na sexta, né? Não sei certo. Então a gente não está inscrito na sua disciplina nesse horário, mas a matéria está lá. E nós também não temos um representante de turma. A gente tem um e-mail que você pode mandar tudo por e-mail, que a gente se dá super bem, todo mundo se comunica junto, tá? Ótimo, ótimo. Tem o e-mail, né? Então, isso. Depois, no final da aula, obrigada, viu, querida? Depois eu vou pegar o e-mail da turma com vocês para poder, por enquanto, né, ir mandando material para vocês da aula aqui, tá bom? Obrigada, querida. Obrigada mesmo aí pelo retorno. Então, vamos lá, povo. Juntos, esse período, então, nós vamos ter a parte de anatomia do sistema locomotor e do sistema tegumentar. Aqui, o nome da disciplina é Ciências Morfofuncionais. Tá? Ciências morfofuncionais. O que seriam as ciências morfofuncionais? Tá? Morfologia, né, vem de forma,
de desenvolvimento, né, morfo, né? A morfologia, então, ela abrange a anatomia macroscópica, que é a parte que a gente mais vai enfatizar da morfologia nessa disciplina, a anatomia microscópica, que é a histologia, que é o estudo dos tecidos, né, o estudo ali das arquiteturas teciduais, né, e a embriologia, que é a anatomia do desenvolvimento. Tá? Então, são essas três disciplinas que formam a morfologia, tá? Onde a anatomia, tanto a macro quanto a micro, vão ser as que mais nós vamos enfatizar aqui, principalmente a macro, tá? Anatomia macroscópica ou anatomia propriamente dita. Quando a gente fala na anatomia, a gente já pensa logo na macroscópica, que é realmente esse o intuito, tá, povo? E a parte de funcional, da morfofuncional, porque na anatomia, na histologia e na embriologia, nós estudamos a forma, né, e o desenvolvimento da forma, tudo bem? E na parte funcional é a fisiologia é como que aquilo ali funciona, né? Como essa estrutura toda que a gente estuda na morfologia funciona. Então, as ciências morfofuncionais são essas 4 que eu falei aí para vocês, tá bom? Então, anatomia, histologia, embriologia e a fisiologia com a parte funcional, tá? Então, Professora? Oi, querida, fala comigo. Você vai gravar essa aula para botar lá no AVA? Eu vou botar no AVA e as minhas aulas, elas ficam também disponibilizadas no YouTube. Isso se todo mundo concordar. Eu boto lá para vocês terem acesso fácil. Todo mundo concorda? Alguém tem problema de eu postar a aula Eu lá? não tenho nenhum. Não, se alguém tiver, gente, é só falar que eu não posto, tá bom? Eu não posto, ou então eu edito a aula na parte que a pessoa perguntar ou não quiser ter a sua voz lá gravada, eu edito. E se não tiver problema, eu posto lá para vocês também terem acesso por lá. Né? Às vezes o Obrigada, YouTube não funciona nada, querida. Às vezes o YouTube não funciona, o AVA funciona, o AVA não funciona, o YouTube funciona, e vocês têm ali 2 vertentes para poder ter o acesso à aula gravada, tá bom? Bom. Então, povo, continuando, essa que é o nosso intuito, então, ao estudar as ciências morfofuncionais. No nosso currículo aqui, na Croton, nós temos 5 morfofuncionais. Tá? Vocês vão estudar comigo aqui, nesse período, a parte do sistema locomotor e do tegumentar, que é a pele, né, e os seus anexos, né? Então, as garras, as unhas, os chifres, os cornos, os cascos, toda essa parte, as glândulas, por exemplo, as glândulas mamárias fazem também parte do sistema tegumentar. Então, aí vai ser isso aí que nós vamos ver esse período comigo. Né? Acredito que com o professor Marco, vocês vão ver também a parte do sistema cardiorrespiratório e também a parte do sistema digestório, tá? Com ele, esse período. Então, são disciplinas que têm um conteúdo bastante extenso. Eu não estou falando isso para amedrontar ninguém, não. É só a realidade. Elas têm um conteúdo extenso e eu já digo para vocês logo agora, para vocês terem ciência, tá, povo? Que essas disciplinas, elas são, assim, se não a principal, uma das principais bases, tá? Bases para o conhecimento das disciplinas profissionais que vocês vão ter no futuro. Então, essa parte das ciências morfofuncionais, elas vão dar base de conhecimento para vocês entenderem a clínica, a cirurgia, o diagnóstico por imagem, a patologia clínica, a anatomia patológica. Tá? Então, todas essas disciplinas lá do profissional, tá? Vocês têm que ter uma boa base da morfo para vocês poderem ter já aquele entendimento bem mais pleno no futuro. Então, povo, ter aquela consideração de aprender mesmo, tá, gente? Não fica com dúvida, não sai mais ou menos, não faz nada mais ou menos, gente. Tá? Faz querendo mesmo e vai dar certo. Eu estou disponível, o professor Marco também, para tirar dúvida de vocês quando vocês precisarem, tá bom, povo? Então vamos cair na primeira aula de anatomia, tá?
o que a gente tem que aprender como base para ela. Tá? Então, essa primeira aula que eu vou dar aqui para vocês, ela é uma base para o entendimento da anatomia. Então, essa aqui, gente, eu não posso, de jeito nenhum, vocês podem sair com dúvida daqui. Tá? Então, é uma aula que, vocês veem, eu faço questão de começar bem devagar, da gente estar bem próximo, para a gente poder ter esse entendimento. Não tenham vergonha de perguntar, não tenham vergonha, não deixem para... Tá? Se surgir a dúvida depois é uma coisa, mas se surgiu a dúvida agora, liga o áudio aí e pergunta, gente, não tem essa. Tá? Então, eu vou começar... Gente, vocês estão me escutando? Estou sim, professora. Vocês estão me escutando? Estão me ouvindo, né? Ah, tá, não, porque ele estava dando um aviso aqui para mim. Chegou a travar o vídeo em algum momento? Travou o áudio, travou o vídeo? Travou sim. Para mim travou umas 2 vezes. Essa foi a segunda. Eu tive até que sair e entrar de novo. Porque meu áudio também nem estava funcionando. Tá, não é porque ele tava avisando aqui que não é nem a minha internet, o Teams está com um sistema instável, que ele deu uma mensagenzinha para mim, mas agora acho que já está normal, né? Qualquer coisa, gente, se acontecer assim, liga o áudio aí e me fala também, tá? Para eu poder saber aqui o que fazer, para vocês não perderem nada, beleza? Então vamos começar aqui. Vou começar a compartilhar com vocês. O nosso amigo aqui, ó. Nosso cavalinho. Vamos lá. Gente, enquanto eu tô compartilhando o cavalo aqui, eu não tô tendo acesso ao menu do Teams. O que se vocês falarem alguma coisa no chat, tá? Eu só vou ouvir áudio mesmo. Tá? Não consigo ver o menu do Teams, não. Só tô vendo aqui para mim o programa. Tá dando para vocês. Professora? Oi. Eu não sei se você falou, se foi na hora que eu saí alguma coisa. Você vai disponibilizar depois os slides lá no Ava? Vou. O meu material, ele fica todo disponibilizado no Ava, tá, querido? Tá. Todo. Eu vou colocar tudo lá para vocês. E, por enquanto, né, como vocês estão sem acesso à minha disciplina, eu posso mandar para vocês para o e-mail da turma, ali que acho que foi a Gabriele, né, que falou, e sem problema, eu posso mandar para vocês terem o slide enquanto não regulariza lá. Tá ótimo. Então, obrigada. Tá bom? Nada, querido. Então, vocês estão vendo o cavalo? Alguém dá um alô aí para mim. Dá para ver o cavalinho? Sim. Dá, né? Opa, ótimo. Lindo, adorei. Gostaram? Esse programa é uma beleza. Vocês conseguem ver a seta também? Sim. Dá, né? Ótimo. Melhor ainda, que eu preciso que vocês vejam a seta também para saber onde que eu vou apontar nele. Tá? Povo, então olha só, quando a gente começa a estudar anatomia, como a anatomia ela vai dar para nós a plena noção da localização, que a gente chama de topografia também, tá, na anatomia. Deixa eu só admitir alguém aqui no lobby rapidinho, que alguém entrou, acho que foi a Beth. Pronto. Vamos lá. Então, gente, nós temos que saber a anatomia, como ela vai te dar essa noção do posicionamento das estruturas, ela vai te dar uma base de conhecimento para que você saiba descrever as estruturas do corpo do animal e saber a sua posição, a sua forma, a sua posição e a sua relação com as outras estruturas. Tá? E ela também a anatomia também dá uma noção da função daquelas estruturas. Tá? E
para o entendimento do funcionamento mais aprofundado daquela estrutura, a gente parte para a fisiologia, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou começar a explicar para vocês aqui, então, alguns termos de direção e alguns planos, tá, de corporais aqui que a gente utiliza para descrever essas estruturas, para localizá-las no corpo dos animais. Tá? Então, olha só, eu estou aqui com um equino, um cavalo aqui. Na graduação em medicina veterinária, gente, nós damos um enfoque, deixa eu colocar ele para rodar aqui para vocês verem. Tá? Então, na graduação em medicina veterinária, nós damos um enfoque para os animais domésticos, tudo bem? O que para vocês seria um animal doméstico, gente? Quando eu falo assim, animal doméstico, para muita gente, né, seria o cachorro e o gato. Né? Esse animal doméstico deve ser aquele animal que fica dentro de casa. Né? Dentro de casa comigo fica o meu cachorro e o meu gato. Né? Às vezes nem isso, a gente só cria, né, do lado de fora o cão e o gato. Né? Não, os animais domésticos são os animais domesticados. Tá? Os animais que já são domesticados aí há milhares de anos e convivem em proximidade com o ser humano. Então, quais são os animais domésticos que nós vamos estudar aqui na medicina veterinária? A graduação. Tá? Não, mas eu não gosto de animal doméstico, eu gosto de... eu quero me especializar na área de répteis, quero trabalhar com silvestres e trabalhar então com cobra. Eu quero trabalhar com tartaruga. Né? Depois, gente, você vai ter essa base na graduação com os animais domésticos e depois você vai fazer um curso aqui, uma pós-graduação ali, né? Vai se especializar por fora, tudo bem? E tendo a base aqui dos animais domésticos, você vai conseguir tranquilamente se aprofundar na área que você quiser, certo? Então, quais são os animais domésticos? Equino, né, que é o cavalo, o ruminante, tá? O ruminante, que são os bovinos, né, a vaca e o boi, os pequenos ruminantes, né, que são o caprino, são a cabra e o bode, né? E os ovinos, que são a ovelha e o carneiro. Então, essas três espécies aqui que eu falei são os ruminantes. Hoje, atualmente, nós temos aí também muita criação, muitos centros de criação, né, e a domesticação dos búfalos, né, que a gente chama são os bubalinos. Então, os búfalos também são ruminantes e podem ser incluídos aqui na classe dos ruminantes, tá bom? Então, na ordem, né, dos ruminantes, tudo bem? Então, esses são os ruminantes. Os carnívoros, que são o cão e o gato, e o suíno, né, que são os porcos aí, tá? Então, esses 5 aí são os animais domésticos. Gabriela, o cavalo não é ruminante, não? De jeito nenhum, tá, gente? O cavalo não é ruminante, ele é um herbívoro. Tá? Os ruminantes e os equinos são herbívoros, mas nunca que o cavalo é um ruminante. Tá? Ele é um herbívoro, tá? Mas a sua anatomia não é de ruminante. Tá? Isso daí vocês vão ver conforme vocês forem avançando pelas ciências morfofuncionais, tá, gente? Então, para a gente já ter uma noção aqui do que nós vamos estudar nas ciências morfofuncionais. Então, vamos dar uma olhada no nosso cavalo aqui, povo. Vou começar a explicar para vocês, então, a linguagem anatômica. Tá? Povo, essa linguagem anatômica, ela é tão específica, tão
detalhada que ela pode ser, se fosse classificada, né, ela poderia ser classificada como um outro idioma. Tá? Então, se preparem, porque o que eu vou mostrar, falar para vocês aqui, vai levar vocês até, né, poderia até vocês se considerarem como aí bilíngues, trilíngues, tá? Não sei quantos idiomas cada um de vocês fala aí de base, mas pelo menos o português, com certeza todo mundo aqui fala. Então, no mínimo, bilíngues, tá? Porque vocês vão aprender a linguagem anatômica aí aos poucos, aí ela vai dar essa base para o entendimento. E mais uma coisa que eu digo, a linguagem anatômica, gente, ela não é utilizada somente para anatomia, para graduação. Eu vou aprender, vou passar pelas ciências morfofuncionais e nunca mais vou ter que usar isso na minha vida. Tá? Lê do engano. Você vai utilizar a linguagem anatômica para a sua vida inteira, tá? Para a sua vida inteira, para a sua prática profissional. Todos nós, né, médicos veterinários, nos comunicamos assim. Tá? Então, vocês vão vendo isso aí aos pouquinhos, certo? Então, olha só. Vocês já viram aí o nosso cavalinho. Tá? E agora, eu vou colocar aqui o nosso cavalo cortado. Ó, vocês estão vendo? Ele está cortado por essas lâminas aqui, ó, tá? Uma cor aqui meio leitosa. Então, essas lâminas aqui, que são imaginárias, tá? E que nós utilizamos para poder classificar, ó, a posição de algumas estruturas, que nós utilizamos para localizar as estruturas. Tá? Então, esses planos aqui, todos que eu estou mostrando para vocês, ó, o plano mediano, esse outro plano aqui, que é o plano transverso ou plano transversal, e esse outro aqui, que é o plano horizontal, tá? Também chamado de plano dorsal, tá? São os que nós chamamos de planos de secção. Tá? Por que planos de secção? O que é seccionar? Cortar. Tá? Então, eles são planos aqui que cortam o corpo dos animais, claro, de forma imaginária, tá? Para que nós tenhamos noção, ó, de como nós podemos localizar, de como nós podemos descrever as estruturas anatômicas, tá bom? Tá? Gente, tendo dúvida, comigo é assim, tendo dúvida, abre o áudio, professora, tô com uma dúvida, me pergunta, tá? Tendo dúvida, só perguntar. Gente, o primeiro plano que eu quero mostrar para vocês, ó, tá? É esse plano aqui, ó, o plano mediano. Tá? Deixa eu perguntar, povo. Vocês, além de estarem vendo o cavalo aqui, o programa do cavalo, vocês conseguem me ver na câmera também? Eu não estou conseguindo ver, não. Não, né? Só o cavalo. Eu tô vendo os dois. Eu consigo. Conseguem, né? Tá. Quem tiver pelo celular, eu acho que clica na tela que aparece a janelinha da minha câmera, se eu não me engano. Tá? Bom. É porque professor já tem mania de gesticular muito, né? De tentar mostrar em si algumas coisas. Então, professor de anatomia é demais. Então, tem vezes que eu acabo gesticulando para poder mostrar, e às vezes vocês não veem aqui, mas eu vou lembrar desse detalhe. Qualquer coisa eu tiro o aplicativo e mostro em mim, tá? Se não estiver dando para visualizar aqui com os meus gestos. Então, vamos lá. O plano mediano, gente, vocês veem que ele pega o animal aqui, ó, da ponta do focinho, tá? Da ponta do nariz aqui, ó, até a cauda do animal. Tá? Certo? Então, ele vai da ponta do focinho até a cauda do animal.
Eu vou colocar agora o cavalo aqui posicionado de frente para vocês. Tá? Para vocês verem como que o plano mediano corta o nosso animal. Tá? Gente, poderia não ser um cavalo, podia ser um gato, um cachorro, tá? Poderia ser qualquer quadrúpede. Qualquer quadrúpede, a gente pode utilizar esses termos anatômicos, esses planos de secção aqui, para poder posicionar e descrever anatomicamente, tá? Não tem problema nenhum, desde que seja quadrúpede. Para o bípede, os termos anatômicos são um pouquinho diferentes, não é tão diferente assim, mas tem aí uma certa diferença. Tá? Então, por exemplo, um primata como nós, ou como uma ave que é bípede, os termos aqui são um pouquinho diferentes. Então, aqui, essas lições que eu vou mostrar aqui para vocês agora são para os quadrúpedes. Tá? Então, poderia ser qualquer um aqui. No caso, é um cavalo, mas podia ser qualquer quadrúpede. Tá? Então, o plano mediano, gente, presta atenção que ele corta aqui o animal em duas metades simétricas, duas metades iguais, numa metade direita e numa metade esquerda. Tá? Vou virá-lo aqui também, para vocês observarem ele de costas. Olha lá. Tá? Então, o plano mediano continua aqui, na linha da minha seta, cortando o nosso animal perfeitamente em uma metade esquerda e uma metade direita. Essas duas metades, pessoal, nós chamamos de antímeros. Tá? Antímeros. Tá? Então, o plano mediano secciona o corpo do animal, tá? Da ponta do focinho até a ponta da cauda em duas metades simétricas, duas metades iguais, tá? Em mesma proporção, tá bom? Certo? Então, esse é o plano mediano. Olha só. Agora, gente, eu posso pegar aqui, ele não está traçado aqui no aplicativo, mas eu vou traçar com a seta para vocês. Tá? Olha aqui. Eu poderia pegar um outro plano, tá? Paralelo, tá? Paralelo, na mesma direção do plano mediano e traçar aqui do ladinho dele, na mesma linha. Vocês imaginem uma linha paralela ao plano mediano, tá? No seu mesmo sentido, no seu mesmo eixo. Tá? Então, cortaria o animal igualzinho ao plano mediano, da ponta do focinho até a ponta da cauda. Só que esse plano, esse outro que eu estaria traçando aqui, ele não corta o animal em duas metades simétricas. Tá? Ele é paralelo ao plano mediano, mas ele não corta em duas metades simétricas. Tá? A esse plano, nós chamamos de plano sagital. Tá? Plano sagital. Então, o plano sagital, ele é um plano paralelo ao plano mediano, mas que não corta o animal em duas metades simétricas. Ele tende mais para a direita ou mais para a esquerda. Tá? Eu poderia traçar uma infinidade de planos sagitais aqui, na altura que eu quiser. Tá? Gente, estão me escutando? Deu uma travada aqui, professora. Tá. Não, quando deu a travada, eu parei de falar. Agora vocês estão me ouvindo, né? Vocês ouviram até o plano sagital? Ouviram o plano sagital direitinho que eu falei? Eu ouvi quando você falou que nós poderíamos cortar vários planos sagitais aqui. Foi aí, eu não ouvi mais nada. Foi onde eu parei. Tá, não.
eu parei mesmo. Obrigada, tá travando um pouquinho. Ainda tá, né? Professora, se você puder repetir isso sobre o plano sagital, porque veio em partes cortando, aí não deu para entender o raciocínio todo. Tá bem. Faço sim, querida. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar o cavalo, dá uma olhada para mim aqui. Estão conseguindo me ver? Legal? Tá dando para me ver? Tá, né? Sim, Ó, tá olha só. Na anatomia humana, a gente também utiliza esses planos, tá? Só que a nomenclatura anatômica é um pouquinho diferente por causa da posição bípede do humano. Ah, mas a gente também tem plano mediano, plano transversal, plano horizontal, igualzinho para o humano. Tá? Então eu posso fazer em mim aqui tranquilamente. Ó. O plano mediano, como vocês viram ali no cavalo, ele corta aqui, ó, em duas metades simétricas. Uma metade direita e uma metade esquerda. Os planos sagitais são infinitos. Tá? Eu poderia cortar aqui diversos, infinitos planos sagitais na altura que eu quiser. Tá? Só que eles são paralelos ao plano mediano, só que eles não cortam o animal em duas metades simétricas. Ou eles tendem mais para o lado direito, tá? Ou mais para o lado esquerdo do animal. Tá? Então, enquanto o plano mediano é perfeito, tá? Ele divide em duas metades perfeitas, aqui duas metades iguais, o plano sagital ele tende para um dos antímeros. Tá? Então, ele é no mesmo sentido, porém, não cortando em duas metades simétricas. Foi? Deu para entender? Só que ele não está traçado ali naquele modelo 3D do cavalo, então por isso que eu estou mostrando aqui para vocês isso, tá? Perfeito, professora. Obrigada. Ótimo, querida. Tá? Na técnica anatômica, por exemplo, eu vou fazer uma peça anatômica para vocês com um corte desse aqui, que a gente chama de corte longitudinal, tá? Porque o plano mediano está nesse sentido longitudinal, né? O sentido da focinho até a ponta da cauda. Longitudinal é o maior eixo do corpo. Tá? Eu posso Professora, cortou tudinho que você falou. Tá travando muito. Peraí que eu vou esperar um pouquinho. Deixa eu fazer uma coisa aqui, será que vai dar certo? Cara, não sei se era isso. Bom, então o que eu estava dizendo, gente, é que quando a gente faz, por exemplo, eu fosse fazer uma peça anatômica e eu fosse fazer um corte, tá, para dividir aqui o animal em duas metades. Eu vou pegar um cadáver de cão, por exemplo, né, e vou passar uma serra-fita aqui no animal, tá, no cadáver. Não sei se vocês já viram uma serra-fita na vida de vocês, ou então um vídeo, alguma coisa, mas uma serra-fita é uma serra que fica num aparato, assim, ela parece até uma máquina de costura, só que uma máquina de costura gigante, assim, enorme. Tá? E ela tem aqui uma linha cortante de metal, tá? Corta muito, assim, se você passar o dedo vai embora, tá? Porque ela é muito afiada. Então ela tem aqui uma linha cortante, né, que a gente utiliza muito na anatomia para poder confeccionar a peça, tá? Quem é marceneiro também usa muito para cortar madeira, enfim, isso que é uma serra-fita, porque ela tem aqui uma fitinha que corta, é uma linhazinha assim. Tá? Então, na anatomia a gente usa muito para cortar osso, né, para cortar o cadáver assim num plano que eu queira cortar, por exemplo. Só que para eu
cortar no plano mediano é muito difícil, né? Você ter essa precisão na hora de passar ali o cadáver na serra-fita e você ter esse corte perfeito. Então, normalmente, o que se tem no anatômico, as peças que vocês vão ver em corte assim, né, longitudinal, são peças em corte sagital, tá? Porque é muito difícil a gente fazer essa perfeição, esse corte na perfeição do plano mediano, tá bom? Então, normalmente, o que se tem no anatômico, as peças cortadas assim, são cortes sagitais e não cortes longitudinais perfeitos, tá? Que seriam no plano mediano. Tá? Deu para entender isso, gente? Legal? Vamos lá. Eu sim, professora. Ótimo. Perfeito. Obrigada. Então, gente, esse é o nosso plano mediano. A primeira linguagem, o primeiro termo que eu vou falar aqui para vocês em relação ao plano mediano, é um termo que a gente já está acostumado a utilizar rotineiramente. Tá? Ó, eu não falei para vocês que o plano mediano divide o animal em duas metades, em dois antímeros, né, numa metade direita e numa metade esquerda. Tá? Então, se eu for comparar, por exemplo, ó, olha só, se eu for pegar aqui, tá? Vamos ver, vou pegar esse aqui e esse aqui, ó. Tá? Eu peguei aqui os dois fêmures desse cavalo, ó. Fêmur, que é aquele maior osso do corpo, aquele osso da coxa. Tá? Tirei a pele dele, né, para a gente conseguir observar aqui o esqueleto com os ossos. Tá? Então, os dois fêmures dele aqui estão selecionados em roxo. Eu tenho, como são estruturas pares, né, elas têm uma direita e uma esquerda. Então, aqui eu tenho o fêmur direito e o fêmur esquerdo. Tá? Um de cada lado. Oi, querida, fala. Não tá aparecendo aqui o cavalo. Só tá Não tá aparecendo aparecendo o cavalo? sua imagem. É. Ah, peraí, então. Então ele falhou para compartilhar. Que bom que você falou, querida. Peraí, deixa eu botar o cavalo de novo. Vou pegar aqui para compartilhar. Agora foi ele? Agora foi. Tá. Obrigada. Nada, não. Eu que agradeço você ter falado. Obrigada, querida. Ó, deixa eu tirar aqui a seleção e fazer de novo o que eu estava fazendo. Vou colocar aqui a pele dele de novo. Ah, então o que eu fiz? Eu dei um zoom. Ó, ele estava assim. Eu girei o cavalo, coloquei ele aqui numa vista caudal, que a gente fala que a gente está vendo a cauda dele, ó. Tá numa vista, vocês estão vendo ele de costas. Tá? Dei um zoom e tirei a pele. Tá? Deixei o esqueleto aqui. Tá? Então, povo, a primeira nomenclatura que eu vou mostrar para vocês é muito simples, é uma que a gente já usa aí no cotidiano, né, que a gente aprende desde muito cedo. Tá? Que seria o quê? Quando eu quero comparar duas estruturas, tá? Eu, no caso aqui, selecionei os dois fêmures dele, tá? Que são aquele maior osso da coxa. Tá? Esses dois ossos aqui são pares, né? Eu tenho um fêmur direito e um fêmur esquerdo. Então, cada um deles tá em um antímero, em um lado do plano mediano. Então, fêmur direito e fêmur esquerdo. Isso daí não é novidade, isso daí a gente aprende desde muito cedo, direito e esquerdo, certo? Tá? Agora, olha só. Eu vou comparar agora duas estruturas que estão no mesmo antímero, tá? Elas estão do mesmo lado, ou ambas estão do lado direito ou ambas estão do lado esquerdo. Vamos lá. Aqui, vou aumentar mais um pouquinho aqui o meu zoom, ó. Olha só.
Aqui eu tenho, gente, os dois ossos da perna. Tá? Os dois ossos da perna, que são a tíbia e a fíbula do animal. Tá? Deixa eu tirar aqui um pouquinho o zoom só para vocês continuarem vendo o plano mediano. Deixa eu tentar colocar ele retinho aqui, ó. Pronto. Olha só. Então, a tíbia e a fíbula. Ó, a tíbia, vou selecioná-la aqui, ela tá mais perto, tá? Ou mais afastada do plano mediano do que a fíbula, tá? Qual das duas está mais próxima do plano mediano? A tíbia ou a fíbula? Se alguém quiser ligar o áudio aí e responder, tá? Ó. A tíbia? Isso, a tíbia. A tíbia, isso, muito bem, querido. A tíbia, ela está mais próxima do plano mediano. Então, gente, em comparação com a fíbula, tá? Eu sempre vou comparar duas estruturas, tá, gente? Não adianta eu falar assim, a tíbia sozinha é tal nomenclatura. Não. A tíbia comparada a quem? A qual estrutura que você está, com qual estrutura que você está comparando a tíbia? No caso, eu estou comparando com a fíbula. Tá? Então, ó, conforme a Gisela falou aí, ó, tá? A gente viu que a tíbia está mais próxima do plano mediano. Então, a gente diz que a tíbia é mais medial do que a fíbula. Tá? Então, gravem essa nomenclatura. Ó. A tíbia é mais medial, tá, do que a fíbula. Eu estou comparando as duas, certo? Tá? Ela é mais medial porque ela está mais próxima do plano mediano. Tá? E a fíbula? O plano mediano está aqui, ó, onde está a minha seta. A fíbula, em relação à tíbia, está mais afastada do plano mediano. Tá? Então, a gente diz que a fíbula é lateral. Tá? É lateral à tíbia. E a tíbia é medial à fíbula. Tá? Porque a tíbia está mais próxima do plano mediano e a fíbula está mais afastada do plano mediano. Entenderam essa nomenclatura, povo? Tá? Você pode repetir, por favor? Claro, claro, Flor. Ó, olha só. Deixa eu ver se eu pego... Vou pegar outra estrutura aqui para você, ó. Olha só. Deixa eu afastar. Vamos lá. Olha só. Vamos pegar, então, ó, outras estruturas aqui, tá? Vamos pegar o húmero, que é esse osso aqui do braço, da região do braço do animal, e o externo, que é esse osso aqui que fica na região ventral do tórax do animal, aqui, ó, na região do tórax. Deixa eu demitir o pessoal aqui. Foi. Pronto. Então, eu vou comparar o húmero e o externo. Tá? Em relação à proximidade do plano mediano. Quem está mais próximo do plano mediano? O externo ou o húmero? No caso. O externo, não é isso? Tá? Isso. Então, o externo está mais próximo do plano mediano. A gente diz que o externo, em relação ao húmero, é mais medial. Está mais próximo do plano mediano. Tá? E o húmero, em relação ao externo, é mais lateral, que ele está mais afastado do plano mediano do que o externo. Tá? Dúvida, povo? Entendi. Obrigada. Entendeu, querido? Ótimo, ótimo.
Bom, Professora. oi, fala, querida. Então, sempre quando a gente for dar alguma nomenclatura, a gente tem sempre que comparar uma parte com a outra, não pode falar Isso. sozinha. Você pode assim, na hora que você fosse, por exemplo, descrever um número, né, você vai falar do número como principal. Ele é o protagonista da sua descrição. Você está descrevendo ele como estrutura anatômica. Só que você sempre vai compará-lo com as estruturas adjacentes. Né? Porque ele não é... Opa, peraí. Peraí que eu acho que vai travar. Tá dando umas travadinhas. Ó. Melhorou agora? Voltou? Voltou. Tá. Bom que ele me avisa que quando ele está instável, ele avisa. Olha só. Então, você sempre vai comparar uma estrutura com a outra, sim, tá? Para poder descrever, né? Para você poder, por exemplo, estar conversando com um colega, né, em linguagem anatômica, com um colega médico veterinário, ou então com um colega, às vezes, de sala, estudando, né? Então, por exemplo, o húmero, ele fica lateral ao externo, ali na região do braço do animal. Então, você já sabe, então, se o húmero ele fica lateral ao externo, se ele fica mais, então quer dizer que ele está mais afastado do plano mediano do que o externo. Porque não adianta assim, eu chegar e falar, o húmero é mais lateral. Assim, ele é mais lateral do que quem? Porque ele também pode ser mais medial. Tá? Se eu colocasse uma estrutura aqui, deixa eu ver uma que pode ser mais lateral do que ele. Vê? Olha só. Olha aqui. Olha só. Essa artéria aqui, ó, essa circunflexa, tá? Ela chega numa parte aqui, ó, tá? Que é mais lateral do que o húmero, ó. Tá? Então, a gente diz que no seu trajeto aqui, essa artéria circunflexa cranial do húmero, um outro termo que a gente vai aprender, tá? Nesse trajeto aqui, quando ela gira lateralmente aqui, ela é mais lateral do que o húmero. E nesse caso, o húmero passa a ser mais medial. Mais medial do que essa artéria que eu acabei de apontar para você. Tá? Então, assim, não adianta eu falar que ele é mais lateral do que quem. Tá? Tá, ok, entendi. Obrigada, professora. Nada, querida, nada. Deixa eu tirar o circulatório dele. Bom, nenhuma dúvida em relação ao plano mediano, gente? Deu para entender legal o plano mediano? Sem dúvida, tá? Seguimos para o próximo, tá? Para o próximo plano, que é esse aqui, ó. Tá? O plano transverso ou plano transversal, a mesma coisa, tá? A mesma coisa significa, você escolhe o termo que você quiser aí para falar. Vamos lá. Então vamos para o plano transverso. Pessoal, diferentemente do plano mediano, tá? O plano transverso ele vem, ó, tá? De uma lateral do animal até a outra lateral, ó, tá? Então ele vem de uma lateral a outra, tá? E do dorso do animal, da região do dorso do animal até o solo, ó. Tá? O plano mediano ele vai da ponta do focinho até a ponta da cauda, tá?
e do dorso até o solo, tá? E do dorso até o solo. Já o plano transverso, ele vai de uma lateral a outra, tá? E do dorso até o solo. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o plano transverso, vou colocá-lo aqui agora o plano transverso está de frente para vocês e o animal está lateral aqui. Deixa eu colocar a pele dele de novo. O que o plano transversal faz, o plano transverso? Ele divide o animal em duas metades assimétricas. Agora, uma metade é completamente diferente da outra. E quais são essas metades que ele está dividindo aqui, gente? Uma metade que contém a cabeça do animal, tá? E uma metade que contém a cauda. Então, uma metade com a cabeça e uma metade com a cauda. Certo? Tá? Deu para entender legal, gente? Isso em relação ao plano transversal? Dúvida? Deu sim. Deu. Ótimo. Vamos lá. Povo, eu posso traçar uma infinidade de planos transversais. Tá? Eu posso pegar aqui e traçar diversos planos transversais. Tá? Diversos, muitos planos transversais aqui. Tá? E nenhum deles tem nome diferente do que esse plano transversal principal aqui, não. Tá? Eu posso traçar diversos aqui. Tá? Diferente do plano mediano. O plano mediano tem uma nomenclatura ali própria, devido à sua característica especial de cortar o animal em duas metades iguais, e os sagitais, que são seus paralelos, que dividem em duas metades assimétricas. Tá? No caso do plano transversal, todos são transversais. Tá? Todos são transversais. Bom? Então, vamos aqui. Vamos aprender a nomenclatura de posição em relação ao plano transversal agora. Ó. Olha só. Colocar o esqueleto aqui dele. Ó. Tirar a pele e colocar o esqueleto. Olha aqui. Eu vou selecionar dois ossos aqui. A escápula, que é esse osso aqui da região do ombro do animal, ó. E esse outro osso aqui, que é o ilho. Tá lá na região dos ossos da pelve do animal. Olha aqui. Em relação ao plano transversal, tá? A escápula está mais próxima da cabeça, tá? Do que o ilho. De novo, estou comparando duas estruturas. Ó. A escápula está mais próxima da cabeça do que o ilho. Tá? Ou seja, ela está mais próxima do crânio. Tá? Ela está mais próxima do crânio do animal do que o ilho. Então, nós dizemos que a escápula é mais cranial do que o ilho. Tá? A escápula é mais cranial do que o ilho. Tá? Já o ilho está mais próximo da cauda do animal do que a escápula. Então, a gente diz que o ilho é mais caudal do que a escápula. Tá? Então, a escápula é mais cranial do que o ilho, e o ilho é mais caudal do que a escápula. Dúvida? Não? De novo, ó, comparar mais duas estruturas aqui. Essa vértebra aqui e essa outra vértebra aqui, ó. Então, em relação ao plano transversal, eu digo que essa vértebra torácica é mais cranial do que essa vértebra lombar aqui. Tá? E que essa vértebra lombar é mais caudal do que essa vértebra torácica. Bom. Vou selecionar agora, ó,
essa costela e essa outra costela aqui. Tá? Ó. Vou traçar um plano transversal entre elas, ó. Tá? Com a seta aqui. Quem tá mais cranial é essa costela aqui, a 15ª costela, e quem está mais caudal, essa 18ª costela. Então, uma sempre em relação à outra. Tudo bem? 15ª costela mais cranial do que a 18ª costela e a 18ª mais caudal do que a 15ª costela. Tá? Dúvida? Não? Pô, me ouviram aqui? Na hora que ele deu uma... Deu travada. Ele trava, eu paro de falar. Ele me avisa que trava, eu paro de falar. Tá dando para me escutar agora legal, gente? Tá? Ótimo. Obrigada, querida. Então, nenhuma dúvida em relação ao plano transversal? Entenderam aquelas comparações que eu fiz, né? Tá bom. Vamos agora para essa região aqui, pessoas, ó, para a cabeça do animal. Vamos para a cabeça. Professora, uma pergunta. Todas, tem possibilidade de... eu não sei, mas tem uma possibilidade, por exemplo, de você falar quais são as estruturas do eixo cranial, quais são as estruturas do eixo caudal, ou sempre elas vão ter que ser comparáveis? Sempre. Entendeu o que eu perguntei? Entendi. Não tem como, querida, é uma infinidade. Você sempre vai comparar uma com a outra. Isso, sempre tem que comparar. Sempre, é aquela coisa que eu falei. Não adianta, por exemplo, eu falar, olha só, pegar aqui a segunda vértebra cervical, que é o áxis, e dizer que ele é mais cranial. Depende em relação a quê, né? Assim, ele é mais cranial do que quem? Porque ele pode ser... Sim. Tem. Por exemplo, olha só, se eu for comparar o áxis com o atlas, que é a primeira vértebra cervical, olha lá, o áxis é mais caudal do que o atlas, né? Porém, o áxis, ele pode ser mais cranial do que essa vértebra aqui, ó, do que a C3, do que a terceira vértebra cervical, ele é mais cranial. Então, a gente tem que comparar, porque vai depender você quer comparar com quem? Da linguagem anatômica, a gente sempre compara uma estrutura com a outra. Quando você compara uma com a outra, você posiciona também aquela estrutura, tá? Sim. Foi? Tá bom, obrigada. Nada, querida. Nada. Olha só. A gente vem aqui para a cabeça, gente. A cabeça do nosso... Eu vi que travou, tá? Não falei mais nada, não. Voltei. Então, olha só. A gente está aqui, então, na região da cabeça do nosso cavalo aqui, gente. Ó. Quando a gente está na região da cabeça, povo, nós temos aqui o crânio do animal. Vou selecionar alguns ossos aqui que são do crânio, tá? Ó. Olha só. Então a gente tem os ossos do crânio, a região do crânio do animal, que é onde está o encéfalo dele, onde está o cérebro dele, tá? E temos aqui a região da face do animal, do rosto do animal, tá? O rosto é a face, tá? Que é essa daqui.
Então, seguinte, povo, para a cabeça do animal, eu não tenho como usar o termo cranial. Eu já estou no crânio dele. Eu já estou na cabeça. Então, eu não tenho como dizer que aquela estrutura é mais cranial, porque eu já estou na cabeça. Tá? Então, quando nós estamos na cabeça e traçamos um plano transversal aqui para comparar uma estrutura com a outra, nós não utilizamos mais o termo cranial, a gente usa o termo rostral, porque aquela estrutura está mais próxima do rosto do animal, da face dele, do focinho dele, do que a outra. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui a seleção dos ossos do crânio. Olha lá. Tá? E vou comparar dois aqui. Vou comparar o osso nasal, tá, com esse osso aqui, o osso parietal. Tá? Qual dos dois ossos está mais próximo da ponta do focinho dele, do rosto dele, do animal? Tá? O osso nasal. Então, nós dizemos que o osso nasal é mais rostral do que o osso parietal. Tá? E o osso parietal é mais caudal do que o osso nasal, tá? Porque a referência da cauda continua normal aqui. Tá? Ele continua sendo mais voltado, mais próximo da cauda do que o osso nasal. Tá? Então, caudal não muda, o que muda é o cranial, que realmente não faz sentido a gente utilizar cranial aqui, porque eu já estou na cabeça. Tá bom? Certo? Então, rostral, gente, é somente para estruturas da cabeça. Eu estou mostrando aqui para vocês os ossos, tá? Que são a nossa base para o entendimento aqui estrutural dessa disciplina, tá? Da disciplina de locomotor, mas eu podia estar usando outras estruturas de outros sistemas para mostrar para vocês, tá bom? Então, eu poderia comparar qualquer coisa que esteja aqui na região da cabeça, qualquer estrutura da região da cabeça. Tá bom? Gente, deixa eu perguntar. Vocês querem que eu dê intervalo nesse momento? Estão cansados? Querem parar para tomar um café? Ou eu posso seguir com a aula, assim? Pelo menos até umas 10 horas. O que vocês acham? Por mim, eu acho que pode seguir até umas 10 e depois para 10. O que você acha? Porque você já está embalada aí, né? Não, por mim é diferente, porque às vezes vocês querem parar, tomar um cafezinho, alguma coisa, tomar uma água. Ah, então eu vou, 10 horas eu paro, então, tá bom? Vou dar aqui mais uma explicação para vocês e depois a gente dá uma paradinha. Ok, professora. Vamos lá, pessoas. Continuando. Olha, mais um, gente, mais um plano. Vamos pegar agora o plano horizontal, gente. Olha lá. Então, o plano horizontal vai cortar o nosso animal também, assim como o plano mediano, né? Ele corta da ponta do focinho até a ponta da cauda. Tá? Só que ele corta de uma lateral a outra. Tá? Corta de uma lateral a outra e da ponta do focinho até a ponta da cauda. Tá? Olha só. O plano horizontal, então, gente, esse plano horizontal, ele também pode ser chamado de plano dorsal ou de plano frontal. É a mesma coisa, tá? Então, plano horizontal, plano dorsal, plano frontal, tudo a mesma coisa. Tá? Plano frontal a gente usa mais para o humano, tá? Para o bípede, mais indiferente. Na anatomia veterinária a gente usa horizontal ou dorsal, mas às vezes vocês veem alguma literatura, algum livro aí falando plano frontal, então vocês já sabem que é, tá? Aí, povo,
Deixa eu colocar a pele do nosso querido aqui de novo. A gente vê o seguinte, ó, que o plano horizontal, que é esse daqui que eu estou passando a seta, ó, tá? Ele também corta o animal em duas metades assimétricas, duas metades diferentes. Deixa eu admitir aqui. Olha lá. Ele também corta o animal em duas metades diferentes. Só que essas duas metades que foram cortadas, elas dividem aqui, ó, a região do dorso do animal, ó, da região do ventre do animal. Tá? Então, são duas metades aqui separadas, ó, entre região do dorso e região do ventre. Mesma coisa do plano transversal, tá, gente? Eu posso traçar infinitos planos dorsais, horizontais aqui no nosso animal. Tá? Posso traçar um aqui, ó, na cabeça, posso traçar um aqui mais baixo, tá? Posso traçar o outro aqui, eu posso traçar quantos eu quiser, quantos planos dorsais eu quiser, tá? O plano horizontal, mesma coisa, tá? Então, povo, o seguinte, o nosso animal aqui, então, ele ficou dividido pelo plano dorsal, então, numa metade com o dorso e uma metade com o ventre. Aí, eu vou colocar aqui para vocês, vou tirar a pele e vou colocar aqui. Esse daqui é uma égua, viu? É uma menina. Uma fêmea. Esse aqui é o sistema urogenital dela. Vou tirar aqui os planos um pouquinho, para eles não ficarem na frente. Olha só. Vou selecionar aqui um rim dela e um ovário. Aí um ovário. Se eu traçar um plano dorsal aqui, ó, tá? Se eu traçar um plano dorsal, eu posso dizer o seguinte, que o rim dela é mais dorsal, porque ele está mais próximo do dorso, do que o ovário. Tá? Então, o rim é mais dorsal do que o ovário. Já o ovário está mais próximo aqui da metade do ventre, né, do que o rim. Então, a gente diz que o ovário é mais ventral do que o rim. Tá? Então, o rim é mais dorsal do que o ovário é mais ventral do que o rim. Tá? E olha que legal, nessa mesma comparação aqui entre o rim e o ovário, eu também já posso começar a exercitar a minha nomenclatura do plano transversal. Ó. Quem é mais cranial e quem é mais caudal aqui? Tá? O rim é mais cranial do que o ovário e o ovário é mais caudal do que o rim. Tá? Agora aqui, ó. Uma outra comparação aqui para vocês, olha lá, ó. Tirar o ovário, vou colocar adrenal, ó. Para a gente continuar exercitando a nossa nomenclatura. Ó. Peguei o rim esquerdo, tá? E a glândula adrenal também esquerda. Tá? Olha só. Em relação ao plano mediano, que estaria aqui, ó, deixa eu colocá-lo de volta.
O plano mediano tá bem aqui, ó, gente. Nessa linha aqui, ó. Tá? Então, em relação ao plano mediano, quem é mais medial e quem é mais lateral aqui? Então, a glândula adrenal é mais medial do que o rim. E o rim é mais lateral do que a glândula adrenal. Tá? Gente, em relação ao plano horizontal ou plano dorsal, dúvida? Por enquanto, não, professor. Ótimo. Conforme for estudando, é que vai aparecendo. Decorar Não, mas tá tudo. ótimo. Depois pega para estudar, apareceu dúvida, chama, professora, não entendi. Me explica que eu explico, viu? Vou pegar meus gatos para decorar isso aí tudo. Isso, agora, a partir de agora, você vai começar a observar os seus gatinhos aí de forma bem diferente, de forma bem anatômica, bem crítica. Eu tava louca para aprender essas nomenclaturas, porque eu sempre confundo pata anterior, posterior, aí o anterior aqui, posterior aqui. Aí eu falei, não, gente, graças a Deus, agora eu vou aprender isso. Vai aprender com certeza, e vai dar tudo certo, olha lá, ó. Viu? Já tá começando, já tá visualizando aqui, já tá aprendendo bem, ó. Tá? E assim, com anatomia, a melhor coisa que tem é de você ir repetindo, ir exercitando. Pode parecer assim um pouquinho estranho no início, gente, tá? É porque vocês não têm o costume de utilizar a linguagem anatômica. Depois isso vai ficando tão natural, vai ficando super normal, porque é uma coisa que você usa muito na prática da profissão, para estudar também, quando você vai descrever algo, tá? Você vai usar muito. Então, pode deixar que isso daqui a pouco fica totalmente natural para vocês aí, tá? Quase que instintivo, tá bom? Então, nenhuma dúvida, né? Vamos, então... essa parte aqui, gente. Seguinte. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Olha só. Agora, gente, eu vou pegar como principal referência para nós a coluna vertebral. Tá? A coluna vertebral, que é essa sequência aqui, ó, longitudinal de vértebras. Tá? Então, a referência agora é a coluna vertebral do nosso animal. E essa linguagem que eu vou começar a explicar agora para vocês, nós utilizamos para os membros do animal, tá? Para os membros dele. Tá? Então, para esse membro aqui, tá? E para esse membro aqui, ó. Bom? Pessoal, vocês serão médicos veterinários, estão aprendendo a linguagem anatômica, estão ficando cada vez mais técnicos, mais profissionais a cada período. Então, ó, acabou pata. Ninguém mais vai usar pata. Eu acabei de falar, isso aí, membro. Vai usar membro, tá? Vai usar membro, não vai mais falar pata. A pata, você usa pata para falar com alguém leigo e tudo, tá? Para que essa pessoa possa entender o que você está querendo dizer. Por exemplo, você está fazendo clínica, está no consultório, né? O tutor do animal vai falar com você pata, você entende. A pata da frente, a pata de trás. Isso daí é uma linguagem que a gente entende muito bem, tá? Mas tecnicamente, anatomicamente, você não vai mais falar pata, você vai falar membro, tá bom? Para os humanos, para o bípede, a gente usa o quê? Membro superior, né, que a gente conhece como braço, tá? Que você também não vai mais usar braço dessa forma, que o braço é uma região específica do membro,
tá? Você não vai mais usar braço para tudo, tá? Para falar de tudo. É membro superior e o membro inferior, que é onde a gente se apoia por ser bípede, né? Que a gente conhece como perna, né? O membro inferior, perna. Perna também ninguém mais vai falar perna para tudo, que a perna é uma região do membro, tá bom? A gente vai entendendo isso daí aos poucos. Para o animal, né? O que a gente utiliza? Esse membro aqui, que seria o nosso membro superior, tá? Nós podemos chamar de membro anterior, tá? Mas na nomenclatura anatômica mesmo, a gente chama de membro torácico, tá? Membro torácico. Aqui, ó. Tá? Todo o membro aqui. Então, membro torácico, povo. Tá? Ah, por que membro torácico? Porque é o membro que está relacionado com o tórax do animal, que é essa região aqui circundada pelas costelas, tá? Então, membro torácico. E esse outro aqui, ó, tá? Que nós conhecemos no humano como membro inferior, nós podemos utilizar membro posterior, tá? Mas principalmente membro pélvico, tá? Membro pélvico do paciente. Certo, povo? Então, esse daqui é o membro pélvico do paciente. Por que membro pélvico? Que é um membro que está relacionado com a região pélvica, tá? Com a região da pelve, tá? Que é essa região anatômica aqui, caudal, ou o termo anatômico, é uma região caudal ao abdômen do animal. Tá? Então, membro pélvico e membro torácico. Tá? Vamos lá. Então, a nomenclatura que eu vou mostrar agora nós utilizamos para membro, tá? Para os membros, e a referência é a coluna vertebral. Gente, seguinte, vamos pegar o nosso querido húmero, tá? E vamos compará-lo com o rádio. A referência é a coluna vertebral. Qual dos dois ossos que eu selecionei aqui está mais próximo da coluna vertebral? O húmero ou o rádio? O húmero, né? Então, o húmero é mais proximal do que o rádio, tá? Porque ele está mais próximo da coluna vertebral, tá? Então, ele é mais proximal. E o rádio? O rádio está mais distante da coluna vertebral do que o húmero. Então, nós dizemos que o rádio é mais distal do que o húmero. Tá? Então, o húmero é mais proximal e o rádio é mais distal. Tá? Entenderam isso, gente? Entenderam essa lógica? Sim. Ótimo. Vamos pegar mais um aqui, mais um exemplo, ó. Vamos pegar o fêmur e a fíbula. Tá? A gente está aqui então na região do membro pélvico do animal agora. A gente estava no membro torácico, agora a gente está no membro pélvico. Tá? Então aqui o fêmur, tá? Está mais próximo da coluna vertebral do que a fíbula. Então o fêmur é mais proximal do que a fíbula. E a fíbula, por sua vez, está mais distante da coluna vertebral do que o fêmur, então ela é mais
distal do que o fêmur. Tá? Então, povo, para os membros, tá? Para as estruturas dos membros, nós utilizamos proximal e distal. Tá? Vocês não vão utilizar para os membros algumas nomenclaturas, por exemplo, dorsal e ventral. Tá? Dorsal e ventral a gente não usa para membro, com exceção, tá, da escápula e desse osso aqui, que é o osso coxal. Ó, tá? Como esses ossos aqui, tá, estão relacionados com o tronco do animal, a gente ainda pode usar dorsal e ventral para esses aqui. Tá? Mas para os seguintes ossos, a gente não usa mais. Tá? Para os ossos mais distais, que são do húmero para distal e do fêmur para distal, a gente não utiliza mais dorsal e ventral, utiliza proximal e distal. Tá? Mas, Gabi, mas então quer dizer que para membro, então eu não posso utilizar dorsal e ventral. Se você estiver falando da escápula ou do osso coxal, pode. Tá? Mas se for para os outros ossos ou para as estruturas mais distais, a gente não usa, tá bom? Querem parar um pouquinho agora? Deu 10 horas. Vamos dar uma paradinha de... Tá, então a gente dá uma paradinha de, vamos ver, 15 minutinhos. Dá para beber uma água, comer alguma coisa. Não. Daqui a pouco a gente volta. Eu não vou parar a gravação, não, gente. Ou eu paro para eu deixar em 2 partes? No outro período, os professores paravam no intervalo, aí depois voltavam. Eles botavam sempre em 2 partes, mas aí... Botava 2 partes, né? É melhor. Vou parar aqui. Não precisa sair da reunião, não, tá, gente? Pode ficar. Não faz diferença, não. Ok. Então, 10h15, né, professora? 10h15, 10h15. Tá bom, até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho. Vale.